Olá, queridos. Mais uma meditação. Quero compartilhar conhecimento com você. Conhecimento nunca é demais. O saber não ocupa espaço. Esse é um vídeo sobre o Dia dos Mortos, um estudo sobre o Dia dos Mortos. Tem o objetivo de esclarecer, de compartilhar conhecimento. Pesquise, obtenha o conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Se gostou do vídeo, compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam obter conhecimento. O Dia de Finados. No dia 2 de novembro se celebra o culto aos mortos ou o Dia de Finados. Qual a origem do culto aos mortos ou do Dia de Finados? O Dia de Finados só começou a existir a partir do ano 998 d.C. Foi introduzido por Santo Odilon, ou Odílio, abade de mosteiro beneditino de Cluny, na França. Ele determinou que os monges rezassem por todos os mortos, conhecidos e desconhecidos, religiosos ou leigos, de todos os lugares e de todos os tempos. 4 séculos depois, o Papa em Roma, na Itália, adotou o dia 2 de novembro como o Dia dos Finados, ou o Dia dos Mortos, para a Igreja Católica. 2. Como chegou aqui no Brasil essa celebração de 2 de novembro ser celebrado no Dia de Finados? O costume de rezar pelos mortos nesse dia foi trazido para o Brasil pelos portugueses. As igrejas e os cemitérios são visitados, os túmulos são decorados com flores e milhares de velas são acesas. 3. Tem apoio bíblico essa tradição de rezar pelos mortos no dia 2 de novembro? Como um cristão bíblico deve posicionar-se no dia de finados? Isso é uma pergunta, né? Nada de errado existe quando movidos pelas saudades dos parentes ou pessoas conhecidas falecidas se faz nesse dia visita os cemitérios, até mesmo se enfeita os túmulos de pessoas saudosas e caras para nós. Entretanto, proceder como faz a maioria, rezando pelos mortos e acendendo velas em favor das almas dos que partiram, tal prática não encontra apoio bíblico. É antibíblica. A Bíblia não dá apoio, não dá suporte, não dá respaldo para isso. 4. A maioria das pessoas que visitam os cemitérios no dia de finados está ligada à Igreja Católica. Por que os católicos fazem essa celebração aos mortos com rezas e acendendo velas junto aos túmulos? Pergunta. Porque, segundo a doutrina católica, os mortos, na sua maioria, estão no purgatório. Também outra doutrina antibíblica. E para sair mais depressa deste lugar, pensam que estão agindo corretamente, mandando fazer missas, rezas e acender velas. Creem os católicos que, quando a pessoa morre, sua alma comparece diante do arcanjo São Miguel, que pesa em sua balança as virtudes e os pecados feitos em vida pela pessoa. Quando a pessoa não praticou mais ações, seu espírito vai imediatamente para o céu, onde não há dor, apenas paz e amor. Quando as más ações que a pessoa cometeu são erros pequenos, a alma vai se purificar no purgatório. 5. Existe base bíblica para se crer no purgatório? Lugar intermediário entre o céu e o inferno? É uma pergunta. Tem base bíblica para o purgatório? Não existe. A Bíblia fala apenas de 2 lugares, céu e inferno. Jesus ensinou a existência de apenas 2 lugares. Falou do céu em João 14, 2 ou 3, depois você confere. E falou do inferno em Mateus 25, 41 e em vários outros textos bíblicos. Jesus falou muito sobre o inferno. O Antigo e o Novo Testamento fala sobre o inferno, um lugar de tormento, um lugar eterno dos pecadores que morrem sem Cristo, que não estão de acordo com sua palavra. Tem vários versículos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que falam sobre a realidade da doutrina do inferno. Um lugar terrível. Segundo a Bíblia, o que acontece com os seres humanos na hora da morte? Em Hebreus 9:27 se lê que após a morte segue-se o juízo. E Jesus contou sobre a sua situação dos mortos. Em Lucas 16, 19 e 31. A narrativa, não parábola, a narrativa do rico e Lázaro. Temos outros vídeos que falam sobre isso.
rico e Lázaro. Nesta parte bíblica, destacamos 4 ensinos de Jesus, que é a consciência após a morte, existe sofrimento, existe bem-estar, não existe comunicação de mortos com os vivos, e a situação dos mortos não permite mudança, ou seja, não há mais como sair de lá, do inferno, do lugar de tormento. Cada qual ficará no lugar da sua escolha, em vida. Os que morrem no Senhor gozarão de felicidade eterna, Apocalipse 14:3. E os que escolheram viver fora do propósito de Deus, que escolheram o caminho largo, Mateus 7:13-14, irão para o lugar de tormento consciente, de onde jamais poderão sair. 7. Fora a crença sobre o estado dos mortos de católicos e evangélicos, existem outras formas de crer sobre a situação dos mortos? Pode indicar alguma forma de crer? Sim. Os espíritas creem na reencarnação. Reencarnam repetidamente até se tornar espíritos puros. Não creem na ressurreição dos mortos. Essa é a doutrina espírita, não cristã. Os hinduístas creem na transmigração das almas, que é a mesma doutrina da reencarnação. Só que eles ensinam que o ser humano pode regredir noutra existência, assim voltar a este mundo como um animal, até mesmo como um inseto, carrapato, piolho, barata, como um tigre, como uma cobra e etc. Tem a visão dos budistas. Creem no nirvana, que é um tipo de aniquilamento. Os testemunhos de Jeová creem no aniquilamento. Morreu a pessoa, está aniquilada. Doutrina dos testemunhos de Jeová e outros segmentos religiosos também, como Adventistas do Sétimo Dia. Simplesmente deixou de existir. Existem 3 classes de pessoas: os ímpios, os injustos e os justos. No caso dos ímpios, não ressuscitam mais. Os injustos são todos os que morreram desde Adão. Irão ressuscitar 20 bilhões de mortos para terem uma nova chance de salvação durante o milênio. Se passarem pela última prova, poderão viver para sempre na terra. Dentre os justos, 2 classes: os ungidos, que irão para o céu, 144 mil, os demais viverão para sempre na terra, se passarem pela última prova depois de 1000 anos. Caso não passem, serão aniquilados. Os adventistas creem no sono da alma. Morreu o homem, a alma ou o espírito, que para eles é apenas o ar que a pessoa respira. Esse ar retorna à atmosfera. A pessoa dorme na sepultura inconsciente. Como se dará a ressurreição dos mortos? Jesus ensinou em João 5:28-29 que todos os mortos ressuscitarão, só que haverá 2 tipos de ressurreição: para a vida eterna, para a vida que ocorrerá 1000 anos antes da ressurreição do juízo final. A primeira ressurreição se dará por ocasião da segunda vinda de Cristo, no arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4:16-17 e 1 Coríntios 15, do 51 ao 53. E a ressurreição do juízo final, como se lê em Apocalipse 20, do 11 ao 15. Autor, pastor Natanael Rinaldi. Esse é um texto, um artigo desse pastor, e tudo tem respaldo bíblico. Depois você lê esses versículos: Apocalipse 20, 11, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, do 51 ao 53 e vários outros. E que a Bíblia proíbe, né, a contato com os mortos. Na parábola, narrativa do rico e Lázaro, nós vemos que não há comunicação entre vivos e mortos, é proibido. Não adianta fazer reza, não adianta rezar missa, não adianta fazer nada disso. Lucas 16, 19 a 31. Estava o rico num lugar de sofrimento e Lázaro num lugar bom. E ele pediu para o Lázaro vir até ele. Ele falou que tinha um grande abismo. O pai Abraão falou que tinha um grande abismo, não poderia passar. Mandou o pai Abraão ir lá falar com os irmãos do rico que estava em sofrimento. Ele disse que não podia se comunicar. Estavam conscientes. Então,
após a morte segue-se o juízo. Hebreus 9:27 diz: é ordenado o homem morrer apenas uma só vez. Após a morte segue-se o juízo. Então, morreu, acabou. É céu ou inferno. Então, com todo respeito aos católicos, com todo respeito aos espíritas, com todo respeito aos budistas, hinduístas e outras religiões e segmentos religiosos, seitas, que acreditam que deve-se celebrar o Dia de Finados, que se deve rezar pelos mortos, que acreditam erroneamente na reencarnação, são doutrinas antibíblicas, não tem respaldo bíblico. E o cristão não deve acreditar nessas coisas. E vocês que são católicos, não acreditem nisso. Não acreditem, não rezem pelos mortos. A Bíblia proíbe. Não existe purgatório. Não tem respaldo bíblico. Viu, católicos? Não se ofenda. Apenas o que está na Bíblia. Com todo respeito à sua crença, à sua religião, ao seu pensamento filosófico. Pesquise, leia. Amém?